Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade. Hoje o tema que a gente vai discutir é meditação para uma vida melhor. Uma pergunta para a gente pensar. O que é esse conceito de melhor? O que é uma vida melhor? Vamos deixar a meditação um pouco mais para o final. Vamos primeiro para esse pedaço, uma vida melhor. O que é uma vida melhor? Será que a gente sabe isso ou não? Todos nós estamos buscando melhorar. O tempo inteiro, desde que a gente nasceu. A gente quer melhorar de alguma maneira. Talvez a gente não saiba por quê. Um bebê nasce, ele não consegue falar. Ele se esforça para aprender e para falar porque ele quer melhorar. Porque ele é incapaz de um monte de coisa. Ele não pode pedir, ele não pode falar que está apertado para ir no banheiro, ele não pode falar que está com dor de barriga, ele precisa melhorar. Depois que ele quer andar, e assim por diante. Em cada momento da nossa vida a gente está procurando melhorar. Sim ou não? O tempo inteiro. Será que a gente consegue? Será que a gente está melhorando? Porque não é só querer melhorar. O primeiro aspecto é, a grande maioria não. Todas as pessoas querem melhorar. Mas a pergunta seguinte é, quais delas se esforçam para melhorar? Todos nós somos sonhadores. Isso não é ruim. Nosso mestre fala, é bom sonhar. Almejar, planejar, mas se você não coloca em prática os seus sonhos, você vira o quê? Um sonhador. Você não está com o pé no chão. Eu gostaria de ter isso, eu gostaria que minha vida fosse assim, eu gostaria de conquistar isso, eu quero fazer um cruzeiro para o Alasca. Mas você está fazendo alguma coisa para isso ou você só está? Então, a grande maioria das pessoas quer melhorar, quer crescer na vida, quer ter uma vida melhor, mas não quer colocar esforço. Tem um ditado em inglês, eu não sei se em português deve ter também, que sucesso na vida é 1% inspiração e 99% transpiração. Ou seja, 1% é o seu sonho, seu planejamento, suas aspirações, que é maravilhoso. Se eu não tiver isso, também não vou me mover. Mas e o resto? Eu estou arregaçando as mangas ou não? Pega um exemplo que eu estava pensando hoje. Quando a Mega Sena fica acumulada, quantas filas, quantas voltas no quarteirão? Tem aquele número com um monte de zero lá. Fala, agora eu vou tirar a barriga da miséria. Todos os meus sonhos vão se realizar porque eu vou ganhar. Será que isso é pé no chão ou isso é só um sonho? Não estou falando mal, mas eu quero crescer, eu quero melhorar, mas para que me esforçar? Se eu tenho um shortcut, um atalho. Mas será que é atalho? Eu preciso colocar o pé no chão. Eu preciso arregaçar as mangas para conquistar. Não há nada de errado em querer conquistar, em almejar, em sonhar. É ótimo. Mas se você não colocar em prática, se você não pensar se aquilo lá é sustentável, se aquilo lá é viável para você, sua vida vai ficar ainda mais miserável. Você não tem e você fica sonhando, imaginando com algo e não alcança. Uma vez tinha um garotinho que morava num vilarejo e ele foi chamado um dia para ajudar numa fábrica. E ele ajudou e no final a pessoa estava tão contente com ele e era uma fábrica de querosene, que ele deu uma lata de querosene para esse menino. E ele ficou radiante. E aí no caminho de volta para o vilarejo, ele carregando essa lata de querosene, ele estava pensando, se eu for lá na cidade e vender essa lata, com o dinheiro eu vou conseguir comprar 2 latas. E ele estava andando e pensando, se eu comprar 2 latas, eu volto no centro e quantas? 4. Ele falou, uau,
4 lados, imagina o dinheiro. Eu vou poder alugar daqui a pouco um carro de boi para levar. E aí eu vou montar minha própria loja. Com tantas indas e vindas, eu vou ter minha própria loja de querosene. E aí o que acontece? Eu vou poder casar. Imagina, eu vou ficar fazendo as contas, eu vou ter vários funcionários vendendo minhas latas de querosene. E aí minha esposa vai vir na hora do almoço me chamar, que o almoço está pronto. E aí ele começou a pensar nos filhos. Então, quantos filhos... Quando ele estava pensando nisso, ele tropeçou numa pedra e caiu a lata de querosene no chão. Ou seja, só foi um sonho. Ele não, nem a primeira lata. Por quê? Porque ele estava lá na frente, ele não estava olhando nem para o caminho onde ele estava andando. Precisamos sonhar, planejar, mas a gente não pode esquecer do esforço para realizar. Esse é um ponto fundamental para uma vida melhor. Todo mundo tem um conceito do que seria a vida melhor. Nós vamos discutir um pouco mais para frente. Mas o primeiro aspecto é o esforço. Vocês concordam ou não? Mas, mesmo que eu me esforce, será que é garantido que a minha vida vai melhorar? Eu não estou querendo trazer tristeza para vocês num sábado à noite. O que significa para a grande maioria das pessoas uma vida melhor? Uma vida melhor está relacionada a, primeiro, e acho que é o mais presente, a realização de desejos. Então, eu vou considerar que minha vida é melhor se eu realizar algum desejo. Se eu comprar essa casa, se eu tiver essa pessoa do meu lado, se eu tiver uma roupa laranja, e assim por diante. Ela está conectada a uma vida melhor para a grande maioria das pessoas, incluindo nós mesmos, uma realização de desejos. Ela está conectada a algum tipo de posse. Uma vida melhor significa adquirir algo para a sua vida, ou ter alguma pessoa ao seu lado, ou estar em algum lugar diferente. Então, o que acontece? Esse conceito de uma vida melhor para a grande maioria das pessoas está relacionado com o quê? Com o mundo externo. Sim ou não? Uma vida melhor significa isso. Eu quero um salário maior, eu quero uma posição diferente no meu trabalho, eu quero um local melhor para viver, eu quero um carro novo e assim por diante. Lembra, não é crítica, não tem nada de errado. Mas vamos entender essa equação. Será que realmente eu, correndo atrás da realização dos meus desejos, eu terei uma vida melhor? Será que essa equação é realmente verdadeira e válida ou não? Vamos analisar. Por que eu estou colocando em questão esse aspecto de realização de desejos para uma vida melhor, como talvez não sendo o caminho mais certo para uma vida melhor? E o porquê eu estou querendo melhorar de vida? Por uma razão. Melhorar a minha vida significa trazer felicidade. Eu estou buscando qualquer tipo de crescimento na minha vida para melhorar e aumentar a minha felicidade. Ninguém quer melhorar de vida para ser mais infeliz. Eu só quero sair de onde eu estou para ir para um lugar diferente porque eu sei ou eu imagino que lá eu vou me sentir melhor. Faz sentido isso ou não? Se eu tivesse plenamente feliz com o que eu tenho, onde eu estou, por que eu ia querer melhorar? Por que ia ter alguma coisa me impulsionando para fazer algo diferente? E essa busca é felicidade. Por que a realização de desejos conectado com objetos externos não pode me trazer um conceito verdadeiro de uma vida melhor? Alguma ideia ou não? Primeiro aspecto. Você tem um desejo na sua mente. E aquele desejo te convence que, se você realizá-lo, você vai ter uma vida melhor. Quando você realiza aquele desejo,
Ele acabou, ele se extinguiu ou não? Talvez aquele. E acabou? Satisfez? Os desejos acabaram? De um desejo realizado, vários outros surgem. Do mesmo desejo. Então, a sua vida ficou melhor naquele momento que você se satisfez com aquele. Mas depois que ele deu cria, minha vida precisa ser melhor, agora eu preciso realizar mais. Ou seja, os desejos são ilimitados. É impossível realizá-los e extingui-los. Eles vão sempre procriar. E o que acontece? A minha perspectiva de felicidade, baseada na realização de desejos, como vai ficar? Tinha um monge. E esse monge vivia com o mestre dele e ele só tinha uma tanga, mais nada. Vivia feliz. E aí o mestre dele falou assim, eu queria que você fosse fazer práticas espirituais num outro local e vivesse numa cabana. Sai de manhã, vai pedir comida, volta e faz sua meditação. Na verdade, ele tinha duas tangas. Uma ele usava durante o dia e à noite ele lavava e punha para secar. E aí o que acontece? Ele foi mudar, ele estava nessa cabaninha dele e quando ele acordava, ele olhava, o que ele via? A tanguinha que ele tinha colocado para secar, tinha um rato que estava indo lá e comendo. Ele falou, e agora? Então ele ia esmolar, pedir comida, mas aí ele falava, você me dá um pedaço de tecido? Uma vez deram, mas todo dia você está pedindo tecido? Ele falou, o que eu posso fazer? O rato está comendo minha tanga? Ele falou, em vez de você pedir todo dia tecido, por que você não arruma um gato? Porque o gato vai espantar o rato. E aí sua tanga vai ficar inteira. Ele falou, uau! E ele foi lá numa casa e pediu um gato, deram um gato para ele. E ele ficou todo feliz, porque a tanga dele estava inteira. Mas o que acontece? O gato começou a chorar. Porque não tinha comida. E aí o que acontece? Todo dia ele ia pedir a comida dele e um pouco de leite para o gato. E aí o pessoal da casa começou a ficar de novo. Todo dia você vem pedir leite? Ele falou, o que eu posso fazer se o meu gato está com fome? Ele falou, meu amigo, ao invés de todo dia você ficar pedindo um pouco de leite, por que você não arruma uma vaca? Uau! Arrumaram uma vaca para ele. E ele começou a cuidar. A vaca deu cria, a vaca precisava de pasto, e ele precisava de um cuidador, ele precisava de uma terra maior. O cuidador casou, teve filho. Quando chegou, a história é infinita, mas chegou um momento, o mestre dele falou, meu discípulo já deve estar extremamente avançado, já deve estar num estado de meditação tão profunda, e ele foi lá procurá-lo. Falou, cadê a pessoa que morava aqui? Ah, o fazendeiro? Chegou lá, ele estava numa fazenda com uma super casa, um monte de gado, assistindo TV. O que aconteceu? Falou, minha tanga. Infinitos são os desejos. Então, se eu tentar realizar todos, é impossível, porque eles vão se multiplicar. Então, a minha sensação de, minha vida melhorou, não é definitiva. Ela vai sumir quando um desejo se tornar forte na sua cabeça e te falar, ali, sua vida vai ser melhor. Segue isso. Essa pessoa, esse objeto. E tem uma outra perspectiva. Mesmo se a gente tivesse capacidade de realizar todos os desejos, muitos deles não se realizam. A gente encontra obstáculos. Todos os seus desejos são realizados? Não. Sempre tem alguma coisa que talvez não te permite realizá-los. Então, não é certo que todos os seus desejos se realizem. Isso é um outro aspecto. E quando você tem um desejo muito forte, e você busca, você se esforça, você arregaça as mangas para realizar, e ele não acontece, qual é o resultado? Você sorri? Insatisfação é ser otimista. Raiva.
Você quer incinerar aquele ou aquilo que te obstruiu. Na Gita tem um verso que fala sobre isso, a sequência. Pensando muito no objeto, você cria apego por ele. Um pouco mais à frente do apego, você cria desejo. Do desejo, vem duas possibilidades, realizar ou não. Se você realiza, você pega mais apego e mais desejo. Mas vai chegar um momento, o que acontece? Você não vai realizar, porque vai ter uma obstrução. E a obstrução desse desejo vai te trazer raiva. A raiva vai te trazer gradualmente a incapacidade de discernir, ou seja, sua inteligência vai para o buraco. Uma pessoa sem inteligência não sabe mais o que fala, não sabe mais como agir, e ela vai para a completa destruição. Alimentar desejos não é um bom negócio. Eu não estou falando que a gente não deve ter desejos, que a gente não deve buscar, mas a gente deve ter limites, a gente deve ter discernimento. E mesmo aquelas pessoas que almejam algo como meta da vida, para uma vida melhor, planejam, sonham e transpiram e conquistam, será que elas têm esse conceito de vida melhor para sempre? Será que após uma grande conquista de uma pessoa, ela consegue respirar em paz e falar assim, agora eu posso amarrar meu burro na sombra? Sim ou não? Eu estava pensando nisso agora, porque nessa semana eu estava conversando com umas pessoas, um grupo online, e uma delas me perguntou, qual a visão espiritual, por exemplo, desses grandes atletas que têm uma meta na vida, uma conquista, e realmente se dedicam de corpo e alma, com todo o coração para alcançar essa meta? Isso é válido? Isso é algo para ser admirado ou não? O que vocês acham? Algum contra? É positivo e admirável, mas algo... E aí eu comecei a pensar. Eu estava outro dia por causa dessa pergunta, eu lembrei que eu estava na fisioterapia e esse pessoa que estava me tratando, ele estava falando sobre um nadador, Michael Phelps, que a determinação dele era incomparável. Ele nunca faltou num treino, acho que em 10 anos, de domingo a domingo. As palavras do treinador dele eram um mantra para ele. De qualquer coisa, ele nunca afrouxou um laço durante essa carreira dele. E ele conquistou tudo. E esse fisioterapeuta estava falando com uma admiração sobre ele. E eu não sabia do final da história, porque eu não acompanhava mais. Aí eu perguntei, e aí depois, o que aconteceu? Ele continua ainda ganhando ou não? Ele falou, não. Ele teve problemas de depressão, teve acho que problemas com droga, se eu não me engano, e ele não seguiu a carreira. Então, aqui uma outra perspectiva. Ou, por exemplo, eu não li essa biografia, mas alguém me falou, por exemplo, Steve Jobs. Ele conquistou tudo o que ele almejou. Mas aí acho que é dito que na biografia dele, mais para o final, ele fala, e depois de tudo isso eu não vejo sentido no que eu fiz. Almejei para uma vida melhor, conquistei, mas ainda assim eu não sinto? Ou essa minha vida melhor agora está se dissipando? Esse atleta conquistou tudo, dedicou e teve tudo, ainda assim faltava. Como é possível que, com todas essas conquistas, com toda essa capacidade, ainda assim tenha uma infelicidade lá? Uma sensação de ainda tem um vazio aqui, ainda tem um buraco. Milhões, bilhões de dólares, o mundo aos seus pés, ainda tem um buraco? Está faltando alguma coisa. E a perspectiva disso é a nossa meta.
Se o nosso conceito de uma vida melhor for externo, sempre vai ser instável. Você vai sentir, só que isso vai embora logo. Esse logo pode ser imediato, ou pode ser 1 ano ou 10 anos. Mas se a sua meta para uma vida melhor for unicamente externa, a sua vida melhor está com os dias contados. Então, essa é uma outra perspectiva, a meta. Por quê? Porque todas as metas externas são instáveis, são temporárias, tudo. Uma casa vai te trazer uma vida melhor? Sim. E quando chegar o IPVA? O IPTU? E quando tiver um vazamento e a sua parede estiver cheia d'água? Ou se alguém pular lá e roubar a sua casa? E assim por diante. Todas as metas externas são temporárias e instáveis. E nem todas podem ser alcançadas. E aí vocês vão me perguntar, e o que eu faço então? Deixo de perseguir minhas metas externas? É possível? Não. Claro que não. A gente tem corpo, a gente tem mente, a gente tem vontades e necessidades. A gente precisa. Tá bom, o que eu faço com tudo isso que você está me falando? O sistema védico antigo, a cultura védica oriental antiga e milenar, ensinava um caminho para uma vida perfeita. Que inclui desejos, que inclui prosperidade, mas inclui outros fatores. Então, eles davam 4 passos para uma vida perfeita e realmente para uma vida melhor. Eu vou falar esses passos, vocês repetem. O primeiro deles chama Dharma. Podem repetir. Dharma. O segundo chama Artha. Artha. O terceiro chama Kama. Kama. E o último chama Moksha. Eu vou falar rapidamente um por um. O que é Dharma? Alguém? Propósito, missão. O que mais? Valores. Virtudes na vida. A sua base. E é por isso que Dharma era o primeiro aspecto a ser cultivado na pessoa para uma vida melhor, para uma vida perfeita. Porque com o Dharma, você sabe o que fazer da sua vida. Se você tiver valores, se você tiver virtudes, se você tiver clareza do que é certo e do que é errado, tudo fica mais fácil. E aí vem o segundo, que é Artha. E o que significa Artha? Prosperidade, conquista material, crescer, produzir. Eles não excluem isso. Você tem que ganhar dinheiro, você tem que explorar suas capacidades, suas habilidades. Você tem que prosperar, deve. Deus deu habilidades para cada um e elas devem ser exploradas no mundo. Mas, primeiro com base em Dharma. Se você vai direto para a Artha, que é o que a grande maioria do mundo faz, sem valores, virtudes, sem compreender o que é certo e o que é errado, o que vai acontecer com esse segundo Artha? Ganância, roubo, luxúria e assim por diante. Completo desequilíbrio na vida se a gente não conecta esses dois, o primeiro e o segundo. Então, o que esses mestres dizem? Ganhe, prospere, tenha fartura, mas não esqueça de fazer isso com princípios. Como ganhar, o porquê ganhar e o para que ganhar. O que eu estou fazendo com tudo isso? Isso é Artha, prosperidade, junto com Dharma. Tá claro? Qual é o terceiro? Kama. E o que significa Kama? Não em português. Tem uma leve relação. Kama significa desejos. Num aspecto um pouco mais específico,
prazeres físicos. Mas kama é a realização de qualquer desejo. Então, o que esses mestres falam? Ninguém está falando para você não tenha desejos. É impossível. Você tem que tê-los e realizá-los. Mas eles têm que vir depois de artha e depois de dharma. Por quê? A base. Então você tem algum desejo, se você tem valores, virtudes e uma base, você vai pensar, vale a pena eu perseguir isso? Vai me trazer realmente um bem? E por que você tem que ter artha para realizar desejos? Por que você tem que ter prosperidade? Porque senão você não consegue realizar. Você quer levar a sua namorada, o seu namorado para jantar num restaurante. Você tem esse desejo, kama, e aí você vai lá no restaurante, mas você não tem artha. Quando chega no final, chega a conta, que você vai falar, o desejo era meu, mas a prosperidade é sua. Você tem que ter algum tipo de prosperidade para realizar os seus desejos, não importa qual, você precisa de alguma estrutura. Então é muito inteligente esse estilo de vida. E qual é o último? Moksha. E o que é moksha? O que é moksha? Libertação. Conexão com o divino. Expansão espiritual. Explorar sua verdadeira identidade. Então, moksha é a meta verdadeira da nossa vida. Artha e kama são os intermediários necessários para eu viver enquanto eu estou aqui. E dharma é a base. Qual o problema? Se eu esqueço a base e a meta, eu estou me afogando em artha e kama, miséria completa. Então, a maioria das pessoas nesse mundo só vive com artha e kama e entendendo que a vida vai ser melhor se eu tiver mais artha, prosperidade, ou se eu realizar kama, meus desejos. Mas isso é impossível. Porque todos esses aspectos que estão aqui no meio vêm e vão, mudam o tempo inteiro, proliferam, e a gente não tem condições de lidar com eles. Se eu não tiver dharma e se eu não tiver a meta, para onde eu estou andando enquanto eu faço isso. Isso está claro ou não? Então o que isso quer dizer? Que para uma vida melhor, eu preciso ter clareza da minha meta. E se você tiver uma meta na sua vida e essa meta for simplesmente material e externa, a sua vida jamais vai ter essa percepção de minha vida é melhor. Ela pode ser por um pouco, mas o vazio vai vir logo, porque as coisas mudam. Eu preciso de uma vida de completude, e essa completude se refere a esses 4 aspectos. Cultive valores, cultive virtudes, se esforce para ser uma pessoa boa no mundo, internamente e externamente. A partir daí, faça o que você tem que fazer no mundo. Seja feliz, tenha prosperidade, tenha felicidade, não importa, realize. Mas mesmo enquanto você viva, não esqueça de onde você veio e para onde você tem que ir. Todas essas metas podem ser intermediárias, mas não a razão do seu existir. A razão do seu existir é uma só. Conscientes ou não, concordando ou não, você está aqui para explorar a sua verdadeira identidade. Você está aqui para crescer e se conectar com a sua verdadeira fonte de origem e de destino, que é a alma, que é Deus, que é a pureza, que é o amor incondicional. Quando a nossa vida começa a se direcionar para essa meta mais elevada, eu consigo lidar com todo o resto do meio com harmonia. Viva, realize desejos, mas não esquece para onde você tem que ir. Toda vez que a gente esquece da meta, a gente se perde. Isso está claro? Se a gente der um passo a mais ainda,
vamos deixar um pouco agora a realização ou a busca de uma vida melhor externa. E vamos olhar dentro das nossas vidas, internamente. A grande maioria de nós, a maior parte do tempo, está envolvido com os nossos chakras inferiores. Então, se a gente não vive uma vida consciente, o nosso conceito de uma vida melhor vai ser o quê? Com a atenção no centro da base, que é o chakra mais baixo, vai ser: a minha vida vai ser melhor se eu ganhar mais dinheiro. A minha vida vai ser melhor se eu comprar essa casa. A minha vida vai ser melhor se eu trocar de carro. A minha vida vai ser melhor se eu possuir mais. Esse chakra é o chakra de posses materiais. E a gente está cheio de desejos. E muitas vezes a nossa meta só está aqui. Primeiro, a nossa meta estando aqui, ainda assim ela é infinita. Quantas casas você pode comprar? Ou quantas casas vão ser maiores que a sua e você vai precisar, eu preciso dessa agora? Ou quanto é um salário que você vai falar: agora eu estou plenamente satisfeito e minha vida está melhor? Fora que a gente está no primeiro andar. Como eu posso ter uma meta de que minha vida vai ser melhor se eu estou aqui embaixo ainda? Vida melhor significa crescer e expandir. Segundo centro. O que é uma vida melhor aqui? Prazeres físicos, família, constituir família, casar, ter filhos. Ruim? Não. Maravilhoso. Mas essa não pode ser a meta da minha vida. Porque ela ainda é incompleta. Olha o tanto que eu tenho para subir ainda. O que é uma vida melhor aqui? Saúde física, beleza, força, fartura na mesa. Ruim? Não. Maravilhoso. Mas se a meta da vida for aqui, quanto tempo vai ser essa minha vida melhor? Pouco. Lembra que a maior parte do tempo, a grande maioria das mentes só está aqui. Dinheiro, sexo e comida. Esse é o conceito de uma vida melhor. E é isso que a gente recebe externamente o tempo inteiro. De propagandas, de outdoor, de tudo. Você olha e fala: sua vida vai ser melhor se um desses três forem realizados, mas é impossível realizar. A gente tem que viver no mundo, é impossível não viver. Mas se a gente não lembrar de moksha e dharma, a gente está afogando e não tendo uma vida melhor. Uma vida melhor aqui é quando todo mundo me trata bem, é o centro das emoções. Eu só vou sentir amor por todos, todo mundo só vai sorrir para mim. Ah, será que dá? Não. Tudo muda, nosso humor muda, o outro muda, as situações mudam. Aqui a vida vai ser melhor para mim se todo mundo concordar com meus aspectos religiosos e filosóficos. Se eu conseguir impor a minha verdade nos outros. É o centro da filosofia, da religião, é o centro do intelecto e do ego. Enquanto eu tiver o meu conceito de uma vida melhor nesses chakras inferiores, realmente eu não vou ter uma vida melhor. Eu vou realizar um pouquinho de desejo, mas eu ainda vou estar mendigando. Ah, melhorou, mas... Pode melhorar. Melhorou, é sempre mas. Eu nunca vou estar estabelecido, eu nunca vou poder afirmar: a minha vida é melhor. Então, enquanto for uma vida melhor, envolve comparação. Sim ou não? Porque você fala: eu tenho uma vida melhor. Referente ao quê? Relativo ao quê? Melhor do que antes, melhor do que aquela pessoa. Ela nunca é completa. Mas aqui em cima é a nossa meta. Então aqui é uma vida melhor. E aqui é a melhor vida. Se eu falo uma vida melhor, tem relação com algo, comparação com algo. Mas se eu falo essa é a melhor vida, não tem comparação. Não tem competição e não tem...
relatividade. Então lembra que uma vida melhor não está relacionada com o externo. Uma vida melhor, verdadeira, está relacionada especialmente, principalmente com a nossa situação interna. E a nossa situação interna significa o nosso estado mental. Porque não importa as suas conquistas externas, se a sua mente não estiver boa, equilibrada, em paz, sua vida vai ser melhor? O que adianta todas as conquistas se você está infeliz internamente? Se sua mente é agitada, cheia de desejos e te torturando o tempo inteiro? Como a gente pode ter uma vida melhor com uma vida interior desequilibrada? Impossível. E o oposto, a gente tem que pensar, se eu começar por trabalhar minha mente, externamente a minha vida vai ser melhor. Eu tenho que começar por dentro. E o fora vai ser um reflexo da minha transformação interna. É impossível ter uma vida melhor se a sua mente não for melhor. Você pode ter milhões, você pode ter todas as pessoas que você quiser ao seu lado, você pode ter toda a prosperidade. Se aqui dentro tiver em desarmonia, nada vai te fazer feliz. O oposto. Se você estiver equilibrado aqui dentro, se você estiver em paz aqui dentro, nada vai te fazer infeliz. O que a gente quer para a nossa vida? E esse é o grande segredo. Aprender a harmonizar as suas buscas externas, suas conquistas, suas vitórias, sua prosperidade com a sua busca interna. E é agora aqui que a gente junta o primeiro pedaço do tema dessa palestra. Que é, qual que era, Eder Baba? Você não lembra? A meditação para melhorar a memória. Não era. A meditação para uma vida melhor. E esse é o aspecto que a gente tem que pensar e a gente jamais pode ignorar. A minha vida melhor só vai ser conquistada e alcançada quando eu purificar, eu harmonizar a minha mente. E não existe outro caminho para harmonizar, para purificar e limpá-la além da meditação. Eu preciso meditar. Meditar é como se fosse um remédio para a minha vida. Quando eu não estou me sentindo bem, eu vou num psicólogo, num psiquiatra, eu ganho uma lista de remédio. Tá bom, tudo bem. Mas você não pode incluir a meditação? Uma pergunta para vocês. Vocês são saudáveis ou não? Sim? Legal. Não? Mais ou menos. E eu não estou perguntando só pelo resultado do seu check-up. Vocês são saudáveis ou não? Mentalmente. Ih, tá piorando. Não como desejaria. O desejo. Nós temos controle sobre a nossa mente? É pequena. Mas? Maestria. Mas mesmo maestria, se eu perguntar, vocês são mestres da sua mente? Um pouco. O suficiente? Não. A gente não tem controle sobre ela. Como eu quero ter uma vida melhor se eu não tenho controle nem sobre a minha vida? Como eu vou querer melhorar minha vida externamente se internamente eu não tenho controle? Sua mente fala, compra isso, faça isso. Tenha raiva e você na hora arranja os dentes. O primeiro passo é, cuida dela. Aprende a dominá-la, domá-la.
Aprende a ser mestre dela e não servo. E a sua vida vai melhorar. E a sua vida vai ser melhor. Não é uma vida melhor, a melhor vida. Uma vez que você tem a sua mente aqui, sua vida é melhor. Nada pode tirar isso da sua vida. A plenitude está aqui. Enquanto a gente não tiver a plenitude, esquece. Externamente a gente não pode ter plenitude, porque nenhum objeto tem plenitude. A plenitude é interna. A plenitude tem que ser buscada internamente. E o que me impede de alcançar essa plenitude por agora é a minha mente. Ela é a porta que está fechada para a plenitude. Eu não tenho que buscar plenitude em lugar nenhum, porque ela não está em lugar nenhum, ela está em mim. Mas a mente precisa ficar no lugar certo. E aí a experiência da plenitude é algo natural. E uma vida melhor significa uma vida plena. E uma vida plena é uma mente controlada. É gradual, mas é necessário. É um instrumento que a gente usa para tudo no mundo, para todas as outras conquistas, mas a gente nunca dá atenção para ela. E aí quando a gente fala de meditação, para a maioria das pessoas, ela, não tenho tempo. O seu tempo inteiro, a sua vida inteira é para buscar uma vida melhor. E aí quando chega alguém e fala, o caminho para a vida melhor é esse, o que eu falo, eu não tenho tempo. É engraçado ou não? Pode não ter paciência. Paciência. Para parar. Para parar. Para parar. Mas elas querem uma vida melhor. Elas querem plenitude. Mente. E pensar traz responsabilidade. Sim. Mas sem pensar como a pessoa pode ter qualquer conquista na vida. Então, a gente tem que refletir sobre isso. Nós somos tão afortunados, todos nós, porque se a gente está aqui conversando e discutindo, por alguma razão, a gente recebeu uma oportunidade de entender o que é essa vida, de ter uma vida diferente e melhor a partir de agora. Mas tem uma coisa, a gente tem que querer, de verdade. A gente tem que se perguntar, eu estou contente com a minha vida atual? Ou sempre tem algo falando, pode melhorar, dá para melhorar. E se eu realmente quero melhorar a minha vida, eu estou disposto a trabalhar para isso? Os mestres falam, o resultado, a satisfação é garantida. Ou o seu dinheiro de volta. O resultado é garantido. É uma promessa. Faça e você vai perceber. Não é só um monge falando e falando e falando, querendo vender peixe. Não, mas é uma experiência direta. A gente tem que trabalhar o nosso instrumento chamado mente. E todo o resto vai ser só uma consequência. Lembra? Jesus falou, busca primeiro o reino dos céus e suas virtudes. E todo o resto vai ser acrescentado. Onde é o reino dos céus? Medita. Purifica a sua mente. Se eleva. E todo o resto vai ser tão fácil na sua vida. Enquanto isso, a gente não está realmente vivendo. A gente está tropeçando e caminhando na raça. Mas não deveria ser assim. A nossa vida tem que ser leve. A nossa vida tem que ser feliz. A nossa vida tem que ser melhor. Mas eu preciso trabalhar. A gente nasceu para isso. Por que ficar esperando? A gente tem tudo na nossa mão. A gente não deveria reclamar. Minha vida é ruim. Eu não estou satisfeito. Porque a gente tem tudo para mudar. A gente só tem que querer. Esse é o único desejo que deveria ser alimentado ao máximo nas nossas vidas, porque esse desejo vai tomar conta de todos os outros. O primeiro desejo, eu vou cuidar dessa mente e eu vou buscar na direção certa. Ficou claro? Para uma vida melhor. E a nossa vida pode melhorar tanto, a gente não tem ideia. Mesmo se você imaginar ser a melhor pessoa do mundo, ou mais feliz, isso aí não é nem 1%
o que você pode alcançar na sua vida. Você não precisa de uma roupa laranja, nem de barba, nem de um nome estranho, diferente. Você só precisa querer explorar o seu potencial, que é infinito. Alguns falam que a gente explora talvez 10% da nossa capacidade. Esse é um ser extremamente otimista. Se a gente explorar 1%, está nas nossas mãos. Alguém tem alguma pergunta? Não vai me pedir o número da Mega Sena. Pediram uma vez para o nosso mestre. Foram lá no Asha, da Índia, e aí falou, mestre, o senhor é onipresente, onisciente, sabe tudo. Eu vou te propor uma coisa. Ele viu que não tinha ninguém perto e falou, me dá o número da loteria. E ele veio com uma proposta. A gente racha. 50-50. Não vou nem falar com o nosso mestre. Some da minha frente agora. Alguma pergunta? Tem que pedir para eles, eu não consigo. Viver com consciência. Com discernimento. Limitar os desejos. Fazer um grande esforço na nossa vida para construir valores, virtudes. Isso a gente tem disponível por toda parte. As escrituras sagradas, as palestras, os livros dos mestres, eles sempre mostram para a gente o caminho das virtudes. Como a gente deveria viver. Essa é a base. Sonhar, planejar, sim. Primeiro desejo? O primeiro desejo essencial que está latente em todos é eu quero ser. O seu desejo é ser. Ser. Esse é o primeiro desejo, é o latente de todos. Ser quem você é. Você sabe quem você é ou não? Alguém? A essência divina em nós, que é a mesma coisa que Deus, está aqui dentro, latente, chamando. Olha para mim, eu sou isso. Eu estou aqui. Essa é a essência nossa. Essa é a nossa verdadeira identidade. Eu sou isso. E esse desejo é o primeiro desejo. E é o desejo que nos faz mover em toda parte. Porque a gente não olha para ele. Mas esse desejo latente de eu sou. A gente está buscando esse desejo. Consciente ou inconsciente. Mas de buscar e de entender. Esse é o desejo. Porque eu sou, em outras palavras, é a felicidade. Então, o meu primeiro desejo é buscar a felicidade, que é a mesma coisa do ser. Eu estou buscando amor, o ser é o amor. Eu estou buscando isso, só que eu não sei. E aí eu busco em toda parte. Mas a partir do momento que eu começo a compreender que está dentro de mim, eu já achei o caminho. E aí eu vou colocar minha energia para buscar, dependendo do quanto realmente eu desejo isso. Deu para entender? Uma pergunta aqui. Por que não conseguimos a realização dos nossos sonhos quando buscamos a realização espiritual? Por que não conseguimos? Quem disse? Swami Vivekananda uma vez falou, um grande mestre, falou, se eu tivesse que voltar para uma próxima existência,
por qualquer razão, a primeira coisa que eu ia fazer é cuidar da minha mente, direcionar a minha vida, e aí todo o resto ia ser fácil. Uma pessoa que está buscando sinceramente o caminho da realização, ela adquire poder mental, ela adquire força, ela adquire equilíbrio, ela adquire paz, e com todo esse controle mental e essa força, ela pode conquistar tudo o que ela quiser. E se por alguma razão ela não conquistar algo, ela vai entender que não era para mim, não era necessário e não fez bem para minha vida. Porque o desejo, a gente tem que escolher. Não dá para você desejar uma conquista material e uma conquista espiritual com o mesmo peso. Você tem que escolher qual é o seu principal aspecto para uma vida melhor. É o espiritual, o divino, interno e o crescer, ou é o material? Você não tem que abandonar, só que você tem que ter uma prioridade. E se você tem uma prioridade espiritual, como essa pergunta foi, de uma realização em Deus, os outros vão ser secundários e não vão ser tão impactantes na sua vida se você realizá-los ou não. Porque a sua meta é clara, a sua busca é clara. Mas com um crescimento espiritual, você ganha o poder e a capacidade de conquistar materialmente muito mais facilmente. Mas então, por que nos sentimos fracos espiritualmente? Porque a gente não sabe que nós somos o espírito. A gente se identifica com o corpo e com essa mente desregulada e com os desejos, e com isso a gente se sente fraco espiritualmente. Eu sou fraco, eu sou nervoso, eu sou inseguro, eu sou imperfeito, eu sou um pecador. Todos esses conceitos foram jogados na nossa cabeça desde que a gente nasceu. Como eu vou me sentir forte com todos esses rótulos na minha cabeça? O caminho espiritual é jogar no lixo todos esses conceitos errados e entender quem você é. Não existe fraqueza, você é e você sempre foi. Então a gente se sente fraco porque a gente se sente separado de quem nós somos. A força, o amor, a coragem, eu sou isso. Mas enquanto eu não me conectar com isso através da meditação, eu vou me sentir fraco. Obrigado. Alguma outra pergunta? Você, quando começou, sempre soube que conseguiria ou não? Eu estou no caminho. Mas antes de entrar no caminho? Eu conseguiria entrar no caminho? Não, antes de começar, você sempre soube que chegaria. Eu entendo. Na meta. Na meta ou não? Sempre soube que chegaria. Acho que talvez não no começo. Por não entender o que era a meta, talvez, muita clareza. Mas depois, com as palavras dos mestres, a leitura e um pouco de experiência, Colocando em prática. E colocando em prática. Colocando em prática você tem experiência. Mas lembra, não é porque eu uso uma roupa laranja que significa que eu estou aqui ou ali. Todos nós, juntos, estamos caminhando em direção. Só que é ótimo, muito legal e é linda essa pergunta. Por quê? Uma pergunta para cada um de vocês. Vocês acreditam ou não? Esse crer é fundamental. Você acredita no seu potencial divino? Você acredita que você é essa essência divina ou não? E acho que por graça divina isso é uma coisa que está presente na minha vida, essa convicção. Não importa o meu estado atual, não importa a minha condição mental. Meu guru falou, você pode e você chega. Segue. Essa convicção está presente. E é essa convicção que a gente deveria ter nas nossas vidas. Alguém que já chegou lá, as escrituras sagradas, seja Cristo, seja Krishna ou os gurus falaram, você nasceu para isso, você pode e essa sua vida é para isso. Segue. Por que eu deveria duvidar? Quem duvida? Nossa mente. A mente é o fator de dúvidas na nossa vida. Convicção. Alimenta. Quem é mais confiável? Meu guru ou minha mente? Meu guru.
Minha mente vai falar, não dá. Ó, você já está ficando velho. Não vai dar o ego. Ó, olha para trás, quanto de besteira você já fez. Olha a sua cabeça, olha esse desejo, esquece. Curte a vida aí na próxima. Na próxima você tenta. Joga no lixo essa vozinha que está te sabotando. Por isso que existem escrituras, por isso que existem mestres, para direcionar a gente e falar, essa é sua meta. Acorda, levanta e anda. Você vai chegar. É uma promessa solene. Se você se esforçar nessa existência, aposentadoria espiritual. Pendura a chuteira. Independente do seu estado, independente da sua idade, independente do seu país ou do seu gênero. Se você tiver desejo nessa existência, finish the game. Por que eu não deveria acreditar? Por que eu vou acreditar num negócio pessimista lá dentro que fala, não dá, você não vai conseguir, é muito duro, desiste. Sabotagem. A gente tem que jogar no lixo isso. Obrigado pela sua pergunta. São vários aspectos. Só o fato de a gente abraçar a causa e falar, eu vou tentar, a nossa vida já é melhor. Eu vou perseguir. Imediatamente já tem uma celebração interna. Se você tropeça e levanta, não importa. A experiência é que todo dia a sua vida vai ser melhor. Hoje eu fiz o meu melhor. Eu tentei ser uma pessoa melhor no mundo. Eu meditei um pouco e foi um caos. Mas eu fiz o meu melhor. Mesmo tropeçando, mesmo parecendo um fracasso. A experiência vai ser, uau, minha vida melhorou. O ato de tentar, o ato de se esforçar é a sua vitória. A gente não tem nem que pensar, eu vou conquistar ou não, você já conquistou. Nosso mestre fala, se você se dispor a perseguir essa meta, você já venceu. Uma vez, a gente estava morando no Ashram de Miami, logo no começo da nossa preparação monástica. Eu já estou falando demais. E um deles perguntou, mestre, como eu faço para me realizar? E ele olhou e deu um sorriso, tipo um sorriso maternal para uma criança. Ele falou, filho, não se preocupa com a realização. Se preocupe em ser uma pessoa melhor no mundo e fazer a sua parte. Depois da sua realização, eu tomo conta. Olha a promessa. Faz sua parte. Se preocupa com Dharma, com seus valores e não esquece da meta. Segue. Eu vou cuidar do resto. A gente não precisa dar grandes passos. Deus e os mestres conhecem nossas limitações, nossas incapacidades. Mas a gente só tem que andar. Falar, Deus, você sabe que eu vou tropeçar, vou sujar minha roupa. Você sabe que... Mas você me chamou, você me convidou. Você estendeu a mão, eu estou aqui. Nossa parte é essa. Certo? Possível? Sim. Temos que querer. Se perguntem, minha vida chegou no estado que eu queria? Eu tenho uma percepção interna de que eu não preciso de mais nada? Eu tenho a experiência de plenitude? Eu estou pleno? E se a resposta for não, a gente tem que seguir. A gente tem o caminho para a plenitude. Até essa resposta ser afirmativa, a gente não deve parar. Está nas nossas mãos. Nunca aceitem a desculpa da mente. Que não dá, que é difícil. É a nossa essência, a gente nasceu para isso. Vamos fechar os olhos, por favor, um pouco. Observa a sua respiração. Se você respira ainda, é porque Deus quer algo de você. Porque você tem algo para realizar, para conquistar, para melhorar. Para onde direcionar esse desejo?
Nós precisamos viver, mas a gente precisa aprender a viver. Não dá para fugir do mundo. Não dá para viver sem desejos ou sem posses materiais. Mas eu preciso de consciência. Eu preciso de inteligência. E eu preciso ter uma meta clara. Eu estou no mundo, mas eu não sou desse mundo. Eu vou usar cada instante para melhorar, para eliminar minhas negatividades, minhas fraquezas, para me tornar um ser humano melhor, virtuoso, exemplar. E eu vou viver com plenitude. Eu vou viver com eficiência. Eu vou usar todas as minhas habilidades no mundo para prosperar, para crescer, para progredir. Mas eu jamais vou esquecer da razão da minha existência. Para onde eu devo direcionar a minha vida. Uma vida de conexão com Deus. Uma vida plena de amor incondicional. Uma vida de paz, de coragem e de celebração. Está nas nossas mãos. A gente só tem que andar. Orando para Deus e para os gurus, para que abençoem nossas vidas com essa determinação, com essa convicção, com essa certeza. Eu nasci para isso. E que a gente possa caminhar em direção a essa meta, até que a gente a alcance. Que a gente não descanse enquanto não chegar lá. Que cada passo das nossas existências seja um passo para cima, para essa vida melhor, para a melhor das vidas. Eu agradeço a todos vocês por essa oportunidade única e especial e inspiradora. E lembrando e me conectando com essa presença divina que existe em cada um de vocês, em toda parte, a plenitude. Eu me inclino a todos vocês com gratidão. Om. Amém. Obrigado a todos.